Então, irmãos, a gente vai falar um pouco sobre um assunto muito importante na Bíblia, que é o fato de todo cristão estar em guerra. E para isso eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias comigo em Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 16. Gálatas 5:16. Aleluia, glória a Deus. Eu vou esperar os irmãos abrirem. Aleluia, Gálatas 5, a partir do 16. Aleluia. Está descrito assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façais o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são a imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. Declaro a vocês, como antes já os preveni, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando-nos uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. E glória a Deus, pode se sentar. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos em guerra. Nós estamos em uma profunda guerra. Uma guerra que não é necessariamente uma guerra civil, que envolve armas e munições e espadas. Mas nós estamos em guerra contra principados e contra potestades. Nós estamos em guerra contra ideologias contrárias ao cristianismo. Mas, acima de tudo, nós estamos em guerra contra nós mesmos. Existe uma profunda guerra que nos acompanha todos os dias. Existe um leão buscando a quem possa tragar ao nosso derredor. Mas também existe as nossas paixões e concupiscências querendo fazer com que o pecado nos domine. Irmãos, nós estamos em guerra. E aqueles que participam dessa guerra e perdem essa guerra, não perderão simplesmente a vida aqui e agora, mas perderão a vida eterna perante Deus. Não simplesmente perderão o sangue, mas também serão eternamente atormentados pelo próprio Senhor no inferno. Irmãos, nós estamos em guerra. E para lutarmos essa guerra, é muito necessário que entendamos este texto que acabamos de ler, que é nesse texto que nos é contado sobre esta luta, sobre esta guerra. Irmãos, espero que hoje nós possamos sair daqui mais munidos para enfrentarmos essa guerra. Que não se engane, ela acorda com você todos os dias da manhã, e durante a tarde, no seu serviço, essa guerra ali está. E no final do dia, quando você já está cansado, você ainda estará nessa guerra. Olha, David, e quando eu dormir? Não se engane,
nos seus sonhos e pesadelos, essa guerra te atormentará. E ela só terá fim um dia, quando Cristo Jesus voltar para buscar a sua igreja. E aqueles que são corruptos pelo pecado se revestirão daquilo que é incorrupto, e aqueles que estão na mortalidade será revestido daquilo que é imortal. Só aí e só então nós iremos de fato nos livrar dessa guerra. Mas a menos que Cristo Jesus volte agora, e a menos que você morra nesse segundo, você sairá desse culto em guerra. E não se engane, você está em guerra agora. Você está em guerra contra os seus próprios pensamentos. Quantos deles durante esse culto já saíram desse culto? E quantas coisas ruins você já pensou no decorrer deste culto, enquanto louvava, enquanto adorava? Essa guerra, irmãos, ela nos rodeia e ela tenta nos tomar, e muitas das vezes nós nos vemos perdendo essa guerra. Quem em determinado momento da vida não falou: cara, eu estou perdendo a guerra para o pecado, eu estou perdendo essa guerra, eu estou jogado às traças, eu estou frustrado nessa guerra, eu não consigo mais me mover nessa guerra, eu estou debilitado nessa guerra. Então muitas das vezes nós nos vemos perdendo esta guerra, mas graças a Deus que Cristo Jesus morreu na cruz e enviou o seu Espírito para lutar junto a nós durante esse período tão difícil. Então abram comigo as suas Bíblias em Gálatas 5,16, vamos começar a entender como funciona essa guerra, como ganhar essa guerra. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Ele já começa contando como ganha essa guerra. O apóstolo Paulo, ele já começa contando como se ganha essa guerra e como não se está frustrado nessa guerra. É o seguinte: vivam no Espírito, e vocês não vão cumprir as concupiscências da vossa carne. Ou seja, vivam com o Espírito, diante o Espírito, glorificando o Espírito, e vocês não vão viver perdendo essa guerra, perdendo para o pecado. E ele começa já resumindo, não tem nenhum mistério a princípio de conversa, ele só fala: olha, vocês têm que viver em Espírito. Gálatas, ó insensatos Gálatas, que começaram no Espírito e agora estão na carne, ó insensatos Gálatas. Sabe o que está acontecendo com vocês, ó Gálatas? É que vocês começaram no Espírito, então vocês ganhavam a guerra, mas agora vocês estão na carne, então vocês estão perdendo a guerra. É isso, Gálatas, é isso. O segredo da guerra é aquele que te fortifica nela, que é o Espírito Santo. O segredo da guerra é quem já ganhou a guerra, que é o próprio Deus. Vocês têm que viver em Espírito, vocês têm que andar em Espírito. O pecado está ganhando de vocês todos os dias porque vocês não andam em Espírito. É isso, Gálatas, vocês não estão andando em Espírito. Então essa guerra será perdida. Vocês querem se pôr de pé nessa guerra? Vocês querem fazer de novo um exército desses ossos sequíssimos que vocês se tornaram? Vocês querem que cresçam nervos, cresça carne, que cresça músculos e pele, e sobe em vocês o Espírito, ó Gálatas, para que vocês de novo se tornem um exército de pé? Vocês querem? Se a resposta for sim, andem em Espírito. Andem em Espírito, Gálatas, andem em Espírito. Irmãos, este é o grande segredo dessa guerra, é o Espírito Santo. Israel, ele tinha algumas coisas que ele fazia quando ele ia à guerra, e uma delas, e mais importante delas, é que eles levavam para a guerra a Arca da Aliança.
porque a Arca da Aliança simbolizava o próprio Deus no meio deles. Enquanto eles estavam com a Arca da Aliança, conduzindo ela da maneira correta, fazendo com a Arca da Aliança da maneira correta, eles ganhavam as batalhas. Quando eles conduziam errado a Arca da Aliança, ou quando eles não levavam a Arca da Aliança com eles perdiam as batalhas. Então o grande segredo da guerra para Israel era a Arca da Aliança, ou seja, a presença de Deus. O grande segredo da igreja é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá poder, é o Espírito Santo que reveste, é o Espírito Santo que sela, é o Espírito Santo que nos faz dia após dia caminhar como igreja do Senhor. A igreja que se afasta do Espírito Santo, da presença de Deus, ela está fadada à derrota. Uma igreja que não conduz o Espírito Santo através das Escrituras da maneira certa, ela está fadada à derrota. Uma igreja que não está cheia do Espírito Santo, ela está fadada à derrota. Da mesma maneira que você não pode ir para a guerra conduzindo errado a Arca da Aliança, ou sem a Arca da Aliança, a igreja não pode ir para a guerra sem o Espírito Santo, ou conduzindo errado o Espírito Santo. Nós precisamos estar com a Arca da Aliança, com o Espírito Santo no meio de nós, dia após dia, noite após noite, manhã após manhã. Nós precisamos do Espírito Santo. Aí, você pode se perguntar o seguinte: ora, mas como? Você já começou a me contar, mas como é que funciona essa guerra dentro de nós? Como é que funciona isso? O que está acontecendo? Eu já aceitei a Cristo Jesus, eu já leio a Bíblia, como é que é isso? Versículo de número 17: porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Olha o que ele está falando, olha, a carne está lutando contra o Espírito, e o Espírito está lutando contra a carne. Por quê? Porque eles são opostos, eles são inimigos um do outro, eles não têm nada a ver um com o outro, não tem. E eles lutam de tal forma que quando você quer fazer a vontade da carne, o Espírito vem com gemidos inexprimíveis te conduzindo para Ele. E quando você quer fazer a vontade do Espírito, a sua carne vem com suas fraquezas e debilidades querendo te fazer cair. Então é como que dentro de nós existissem dois mundos inteiros. Por quê? Gostaria que você raciocinasse comigo. Se tem uma coisa que é distinta de Deus, é o pecado. O pecado é tudo que Deus não é. Tudo que Deus não é o pecado. Tudo que Deus não é. E tudo que Deus é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus. Ou seja, tudo que é Deus é o Espírito Santo. Tudo que é santo, bom e perfeito está no Espírito e é o Espírito. Tudo. E tudo que Deus não é, a maldade, a iniquidade, a prostituição, o ódio, tudo que Ele não é está na carne. Então eles são inimigos um do outro, porque eles são tudo que, a carne é tudo que Deus não é, e o Espírito Santo é Deus, ou seja, é tudo que Deus é. Eles são inimigos um do outro. A Bíblia diz que os nossos pecados colocam separação entre nós e Deus no livro de Isaías, ou seja, o pecado faz com que haja em nós distanciamento do próprio Deus. Aí eu gostaria de fazer um raciocínio com você, que é o seguinte: não tem como você separar uma caixinha dentro de você e falar, aqui habita o Espírito Santo, e colocar outra caixinha dentro de você e falar, aqui habita a minha carne, de maneira que um está isolado do outro. O problema do cristão é que o Espírito Santo quer encher ele por inteiro. É como fala lá em Efésios: não embriagueis com vinho e que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele quer nos encher por inteiro. E tem um outro problema: a carne também está em todo o nosso ser. Então você tem habitando uma pessoa, em toda a pessoa, em todo o âmago do ser da pessoa, na sua consciência, nas suas capacidades, em tudo da pessoa, Deus e a carne. Irmãos, é pior que Atlético e Cruzeiro.
Mineirão, a torcida organizada. É pior, hein? É pior. É pior, muito pior. É pior do que você colocar a torcida do Corinthians e colocar a torcida do Palmeiras, só o pessoal da torcida organizada, e colocar aqui dentro. É pior. A rivalidade é muito pior. A rivalidade é muito pior. A luta é muito pior. É muito pior. Isso está em você. Então, isso é para a gente começar a mensurar, a calcular, a medir o tamanho da luta que existe dentro de nós. E eu gostaria, ainda nesse versículo, aprofundar um pouco mais essa luta. Primeiro, existe de fato uma luta e ela é terrível, terrível. Mas eu gostaria que você prestasse mais atenção em uma coisa nessa luta, que é o seguinte: o Espírito Santo é Deus, está com Deus desde o princípio, certo? Ou seja, o Espírito Santo é a divindade que veio habitar em nós, é Deus habitando em nós, beleza. Mas a carne também está desde o princípio com alguém. E com quem é? Conosco. Se por um lado o Espírito Santo está com Deus desde o princípio, por outro lado a carne está com cada um de nós desde o princípio. Desde o nosso nascimento, a carne já está impregnada em nós, o pecado já está impregnado em nós. Então nós temos, no fim das contas, irmãos, é uma luta de Deus contra a gente. Olha isso. No final das contas, quando nós observamos essa luta, não é uma coisa só que está em mim versus o Senhor. Não, não, não. A carne, irmãos, aponta para você. Não é um pacote diferente de você. É você. Está impregnado em você. Está com você desde o princípio. A gente não consegue separar o que é sua carne e o que é você. Ainda não. Então, irmãos, na bem da verdade, esta luta que está narrada aqui em Gálatas pelo apóstolo Paulo, na verdade é o Val do Jaboque, na verdade é o Vale de Jacó, onde Jacó luta com Deus. Na verdade, irmãos, o que está acontecendo na nossa vida todos os dias, a princípio de conversa, não é a nossa luta contra o pecado. A princípio de conversa, a nossa primeira luta é contra Deus e como inimigo de Deus. Essa é a primeira luta. E na verdade é esse o assunto de Gálatas. O assunto de Gálatas não é para orientar os cristãos a continuarem confiando na sua própria força. O assunto de Gálatas é para orientar os cristãos a pararem de acreditar nas suas próprias forças e nos seus próprios méritos. Porque a salvação vem pela fé. A salvação vem pelo Senhor, e não é diferente isso aqui. Ele está continuando falando do coração do homem querendo se justificar, querendo pleitear com sua própria mão. E então, irmãos, nós viemos a perceber agora que a nossa primeira luta, ela não tem que ser ganha, ela tem que ser perdida. A nossa maior luta, na bem da verdade, não é uma luta para que nós venhamos a ganhar, é uma luta para que nós venhamos a perder. Nós precisamos que o Senhor nos toque, nós precisamos ser feridos pelo Senhor, Gostaria de te lembrar de um acontecimento bíblico. Certa vez existia uma grande guerra em Israel, talvez a guerra mais memorável da história de Israel. De um lado existiam os filisteus, do outro existiam os israelitas. Os israelitas estavam tremendo de medo, porque junto aos filisteus existia um homem chamado Golias. Na verdade, um homem não, um gigante chamado Golias. E Golias era tudo que Deus não era, iníquo, perverso, e desafiava o exército de Israel, e falava coisas hediondas contra o exército de Israel, até que um menino fraco, sem beleza, sem formosura, que ninguém dava nada, viu
aquele homem desafiando a Israel, e não aceitou aquilo, e falou: quem é você para tentar contra o próprio Deus? E desafia Golias. Enquanto Golias ia para junto a esse homem com espadas e lanças, Davi, ele vai contra Golias no poder do Senhor. É assim que ele fala: eu vou contra ti no poder do Senhor. E ele ataca Golias com uma pedra lançada por uma funda, e derrota Golias, e depois arranca a sua cabeça. Muitas das vezes, irmãos, nós, quando vemos esta luta, nós pensamos em nós, como Davi, e nós vemos Golias e falamos: olha, não, Golias é tudo que está contra mim. Mas se nós formos nos comparar com esta luta verdadeiramente, nós somos o Golias, não o Davi. Por quê? Porque todos os dias nós nos levantamos contra o Senhor, todos os dias nós nos levantamos contra Deus, pecando diante a face de Deus, humilhando o nome de Cristo. Irmãos, você não é Davi, você é Golias. Eu não sou Davi, eu sou Golias. Por quê? Porque nós somos aqueles que desafiam o Senhor. Na verdade, se formos comparar, nós iremos observar que mais parecido com Davi é Jesus, que não aceita alguém destratar o Senhor, não aceitou de nenhum de nós o que nós falamos contra o Senhor, a maneira que nós vivemos contra o Senhor. E assim como Jesus foi lá para destruir aquele Golias que tentava humilhar o próprio Deus, assim como Davi fez isso, Jesus veio a nós nos destruir, veio a nós ganhar de nós, veio a nós nos matar, veio a nós fazer com que nós venhamos morrer, para que nós venhamos ter uma nova vida em Cristo. Então, irmãos, a grande verdade deste versículo é que sim, de fato existe uma luta e nós devemos viver em espírito, mas a carne aqui somos nós, lutando contra Deus, lutando dia a dia contra Deus, não aceitando a justificação que Ele trouxe pela fé, não aceitando a habitação do Espírito. Irmãos, o seu inimigo que acorda de manhã junto a você, é na verdade você mesmo. Aquele que te atrapalha a buscar a Deus, não é Satanás, apesar que ele faz parte do processo. O que mais te atrapalha a buscar a Deus é você, é você, é você que se levanta contra o Senhor, que tenta ganhar do Senhor. Jacó também tentou ganhar do Senhor, pelejou com ele a noite toda, mas o Senhor o tocou, o feriu. Quando ele foi ferido por Deus, ele percebeu o que estava acontecendo, ele percebeu que estava vendo Deus face a face, e então ele quis que o Senhor o abençoasse. Quando o Senhor nos tocar, nos ferir, Ele irá nos abençoar com suas bênçãos espirituais. Aleluia. Nós temos uma guerra contra a carne, que deve ser ganha, mas essa guerra contra a carne, ela só de fato será ganha quando nós perdemos a guerra contra Deus. Contra Deus. Versículo 18: mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. 19: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já o preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aleluia. Ele está falando, olha, aqueles que são guiados pelo Espírito não estão debaixo da lei. Ele está usando essa figura de linguagem, debaixo da lei, porque o debate dele é das pessoas que queriam viver debaixo da lei, queriam se justificar pelas suas próprias forças, não conseguiam, então elas iriam produzir esses frutos. Mas quem são guiados pelo Espírito aceitam a salvação pela fé, aceitam mover pela fé, e esses que
estão dessa maneira não estão debaixo da autoridade da carne nem da lei. Mas aqueles que não estão, eles vão manifestar várias obras. Agora é aquela coisa de conhecer a árvore pelo fruto dela. Olha, você quer saber quem está sendo guiado? Você quer saber por quem você está sendo guiado? Se você está sendo guiado pelo Espírito ou pela sua própria carne? Você tem algumas coisas que vão acontecer na sua vida que vão identificar para você isso. Não é uma coisa que não tem como saber. Não é uma coisa assim que, não sei se eu estou debaixo da graça de Deus, não sei se eu não estou. Não, tem coisas que dá para saber. Existem frutos que dá para saber. E eles são conhecidos há muito tempo. E Paulo já tinha falado disso antes. Eles são a imoralidade sexual, eles são a impureza, libertinagens, as pessoas com ira, as discórdias, divisões, facções, invejas, bebedices. Todas essas coisas são obras de quem não está sendo guiado pelo Espírito. Você está sendo guiado pelo Espírito? Estou. Por quê? Não, irmão, porque eu vou no culto. Não é isso que o apóstolo Paulo falou que distinguia. Não é porque eu nasci numa família. Não é isso. Não, eu estou sendo guiado pelo Espírito porque eu escuto louvor em casa. Não é isso. Eu estou sendo guiado pelo Espírito porque eu entendo muito de teologia. Não é isso. Eu estou sendo guiado pelo Espírito porque eu sou líder. Não é isso. Então, o quê? Primeiro vamos ver se está sendo guiado pela carne, vamos. Como vai a sua moralidade sexual? Como vai você nos lugares? Você é faccioso? Você é uma pessoa que causa discórdia? Você é uma pessoa invejosa? Você é uma pessoa que tem ira em seu coração? Você é uma pessoa que tem inveja perpétua no seu coração? Você é aquela pessoa que não consegue perdoar? Você é aquela pessoa, que tem briga e divisões em todos os lugares? Você é isso? Se você for, você está sendo guiado pelas obras da carne. Então o Espírito Santo não está te guiando. E aí, mas tem um em cima do muro, então eu posso não estar, calma aí. Você não basta só não estar fazendo isso, vamos ver. Depois disso, o que você está produzindo? Então vamos continuar. 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei. Então, irmãos, você vai produzir em você bondade, você vai produzir em você amor, você vai ter paz, você vai ser uma pessoa que tem longanimidade, uma pessoa que suporta as coisas, você vai ser uma pessoa que ama a Deus sobre todas as coisas, você vai ser uma pessoa que ama o próximo, você vai ser uma pessoa que libera perdão, você vai ser uma pessoa que tem a alegria da salvação, você vai ter uma pessoa que vai sentir paz com Deus, você vai ter essas características. Então, você não só não vai produzir aquelas obras, mas a sua árvore vai dar estes frutos. É interessante a linguagem que Paulo usa aqui, porque quando ele vai falar da carne, ele chama de obra. É como uma coisa que já está na gente, a gente está fazendo. Por quê? Porque carne é nós. A gente só precisa de fazer mesmo aquilo que está em nós, é obra. Aí quando ele vai falar do Espírito, fala fruto, porque fruto é uma coisa que tem que nascer em nós, porque não é inerente a nós, é algo que tem que ser produzido em nós. Obra é só deixar nós do jeito que a gente está, que a gente vai fazer, porque a carne nossa produz isso. Nós já tem o pai desse negócio, dessas obras aqui, que é a nossa carne. É só deixar ela tranquila que ela vai fazer isso. É as obras da nossa carne, é as obras que são pertinentes a nós, desde nosso nascimento. Agora o fruto não, o fruto você tem que clamar a Deus, ser guiado pelo Espírito para que seja produzido em você, porque carne e obras da carne são coisas inerentes a nós. Agora o fruto do Espírito é coisa inerente, pertencente a Deus. Por isso que carne é obra, na carne existem as obras, e as coisas do Espírito são frutos, tem que ser produzidos, vem de fora, tem que serem regados, plantados, tem que serem todo dia cuidados, então serão produzidos. Aleluia.
24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as paixões e os seus desejos. Aqui a gente entra num conceito muito importante de Jesus Cristo e estudado pela teologia, que foi falado por pessoas como a W. Tozer, por exemplo. Se alguém tem interesse em pesquisar desse autor, é um autor muito abençoado, que é o conceito de uma vida crucificada. E aí a gente volta lá no assunto que eu disse quando eu estava falando da guerra da gente contra Deus. O primeiro convite de Jesus para aqueles que querem seguir a Ele é para perder essa guerra. Jesus, após os seus discípulos entenderem que Ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo, Ele vai, pouco tempo depois, Ele vai virar para a multidão e falar o seguinte: aqueles que quiserem vir após mim, neguem-se a si mesmos, tomam a sua cruz, vem e me segue. E depois ele vai continuar o discurso falando uma coisa assim: olha, aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder, e aquele que quiser perder a sua vida vai ganhar. E de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olha que discurso interessante de Jesus, que nos remete a esse versículo e nos remete ao que a gente está tratando: a perca para se ganhar. É como se ele estivesse falando o seguinte, traduzindo para o nosso sermão: olha, aquele que quiser ganhar da carne vai ter que perder para mim. Aquele que quiser ganhar das suas iniquidades, das suas paixões, do pecado, do diabo, dos principados, das potestades, das coisas deste mundo, das luzes deste mundo, vai ter que primeiro perder para mim. E aquele que quiser não lutar contra as coisas deste mundo, não quiser perder para mim, vai ficar com as coisas deste mundo, vai desfrutar das coisas deste mundo, não vai lutar contra a sua carne, mas lá no final das contas, eu te encontro. Aí você vai perder para mim de uma maneira que você não queria perder. Você vai perder para mim não como um cordeiro te convidando a ser crucificado com ele. Você vai perder para mim como um leão, querendo justiça, querendo punir o pecado. Aquele que não perde para o cordeiro, perde para o leão. Aquele que não perder para o cordeiro de Deus, não ouvir o seu chamado, tomar a sua cruz, ir até o Gólgota, colocar a sua cruz junto a Cristo e morrer com Ele para nascer com Ele em sua ressurreição, este irá perder para o leão da tribo de Judá, quando ele vier com seus anjos e fizer novos céus e nova terra e julgar todas as coisas. Irmão, você perde para Deus, entenda, você perde para Deus. Eu só quero saber em que momento você perde, porque perder você vai, perder você vai, perde hoje, perde enquanto dá tempo, perde enquanto perder misericórdia, perde agora enquanto dá tempo de nascer de novo, porque se você não nascer de novo e não nascer do Espírito, você não vai herdar o reino de Deus. Perde enquanto é tempo, irmãos, perde para Cristo, e Ele te fará ganhar do mundo, existe uma doutrina que chama perseverança dos santos. A perseverança dos santos é quando nós falamos o seguinte: que Deus vai fazer com que aqueles que creem nele ganhem do mundo, ganhem do pecado e ganhem de si mesmos. Mas só existe perseverança dos santos para aqueles que primeiro enfrentaram o Senhor e não conseguiram prevalecer contra ele, e caíram prostrados aos seus pés. Então, o versículo de número 24, ele nos chama de volta para a doutrina da vida crucificada, da vida em Cristo. Você precisa de viver de maneira crucificada, pregando na cruz a sua carne, as suas paixões e suas concupiscências, as suas iniquidades e os seus pecados. Nós precisamos disso, eu preciso disso. Precisamos urgentemente de travar essa batalha da maneira certa. A maneira certa é a maneira
em que Deus ganha a batalha em nós. Essa é a maneira certa, irmãos. Essa é a maneira certa. Esse era um tema muito importante para Paulo, um tema muito importante. Ele fala quase que a mesma coisa, só que voltado para a vida cotidiana da igreja em Efésios. Quando ele fala da embriaguez, que é comparada às obras da carne, e do encher do Espírito, que é comparado à vida em comunhão com a igreja. Então, irmãos, esse assunto que era importante para Paulo, que é perder para Deus, parece que vejo Paulo recalcitrando contra os aguilhões, perseguindo os cristãos, caçando os cristãos, e um dia o Senhor o encontrou. E quando o Senhor o encontrou, o que o Senhor questionou é: Paulo, até quando você, Paulo? Até quando você, Saulo? Você vai recalcitrar contra os aguilhões? Até quando você vai continuar nessa luta contra mim? Até quando você não vai aceitar perder essa luta? E Saulo perdeu a luta. E esse homem que se orgulhava de ser um grande judeu, Saulo, nome do primeiro rei de Israel, agora vai aceitar um nome grego, para que ele possa pregar aos gentios, para que ele possa pregar a todos, e vai parar de recalcitrar contra os aguilhões de Cristo. Eu gostaria já de convidar o pessoal do louvor. Existe em cada um de nós, infelizmente, um desejo ardente de ganhar de Deus, ardente, irmãos. A gente tenta ganhar de Deus todos os dias. Na minha última pregação eu falei do indomável Jesus Cristo, que nós precisamos de aceitar Ele como Ele é. E ainda na mesma visão de nós precisamos de aceitar Deus como Ele é, nós precisamos de aceitar que Ele quer nos derrotar hoje. E Ele, quando nos derrotar, vai fazer em nós novas coisas totalmente diferentes, coisas totalmente novas, vai fazer de nós novas criaturas. Versículo de número 25: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. 26: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo invejas uns dos outros. Ele vai de novo, depois de falar a vida crucificada, de novo caminhar para a vida com Deus, que vem depois da crucificação de nós mesmos. Eu falo: olha, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Olha, se vocês de fato estão crucificando a sua carne, vivam como alguém que está crucificando a sua carne, vivam de maneira santa. Irmãos, pode ficar sobre seus pés. Vivam de maneira que glorificam a Deus, e abandone a vanglória, abandone aquilo que fazem com que vocês briguem uns com os outros, que é a carne de vocês. Abandonem todas essas coisas, vivam com Cristo, perante a Cristo, diante de Cristo, e vocês perderão de Cristo, mas ganharão do mundo. Senhor, esta igreja, Pai, ela deseja, Pai, esta noite, perder para Jesus. Nós estamos, Pai, todos os dias em Peniel, nós estamos todos os dias diante de Deus, nós estamos todos os dias, Pai, no Val do Jaboque, nós estamos todos os dias, Pai, lutando contra Deus. Nós, Pai, muitas das vezes nos levantamos contra Ti, e nós, Pai, nos levantamos contra tudo que é o Senhor. Mas hoje, Pai, esta igreja te clama, esta igreja te pede, Pai, ganha dela, Pai, ganha dela, Pai. Nós não queremos ser justificados pelas nossas obras, nós queremos ser justificados pelas obras de Cristo. Nós não queremos a força que vem do nosso braço, nós queremos a força que vem de Cristo, porque a força que vem do nosso braço, ó Pai, só produz guerra contra Ti, só produz invejas, facções, ódio. Mas, Pai, tudo aquilo que vem do Senhor, que vem do fato de nós estarmos prostrados perante a Cristo, produz bom fruto, produz amor,
Produz, Pai, benignidade. Produz, Pai, bondade. Produz, Pai, mansidão. Produz, Pai, tudo aquilo que é santo e perfeito diante de Ti, Pai. Mas infelizmente, Pai, eu sei que amanhã tem guerra. Guerra contra o Senhor, infelizmente. E guerra contra a nossa carne. Eu espero, Pai, que no dia de amanhã, cada uma das pessoas que estão aqui percam uma guerra e ganhem outra. Espero que cada um que está aqui, Pai, perca para o Senhor amanhã. Perca para o Teu Espírito amanhã. Mas ganhe do mundo. Ganhe, Pai, dos principados e das potestades que dominam o mundo. Ganhem, Pai, da carne terrível que ainda habita em cada um de nós. Pai, nós precisamos de Ti. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem encontrar-nos. Aleluia.